Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, uma boa noite. Hoje, então, nós encerramos a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é o dia dele, né? Amanhã é o dia do Sagrado Coração. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também encerrando essa novena, nós encerramos, Jesus encerra aquilo que os exegetas, estudiosos da Bíblia vão chamar de Sermão da Montanha. Jesus e seus discípulos vão descer agora a montanha. Faz uns par de dias que Jesus subiu a montanha, que a gente está acompanhando ele de cima da montanha lá. Para ser mais exato, lá no dia 10 de junho ele subiu a montanha. Foi quando a gente retornou então para o tempo comum e entramos na dinâmica então de acompanharmos o Evangelho de Mateus. E justamente nesse trecho bem extenso, esse grande diálogo que Jesus então tece com seus discípulos, que é o Sermão da Montanha. E ali a gente ouviu então que a gente tem que amar os nossos inimigos, ali a gente ouviu o Pai Nosso, que é a oração perfeita de todo cristão, ali nós escutamos sobre as bem-aventuranças, essas palavras de Jesus que muitas vezes causam um certo incômodo na gente, Como que eu posso ser feliz se eu choro ao mesmo tempo, Felizes os que choram, porque deles é o reino do céu. Felizes aqueles que têm sede, que têm fome. Como que eu posso ser feliz diante dessas realidades? Mas o Senhor ali apresentou o que é ser bem-aventurado, o que é viver a bem-aventurança. Ver então a promessa que vem à frente, Aquele que chora vai ser consolado, aquele que tem fome será saciado, aquele que é perseguido vai se unir também aos profetas, porque era desse jeito que tratavam aqueles que tinham parte com Deus. E é assim que foi tratados aqueles que hoje então são chamados bem-aventurados, são chamados santos. E hoje, de modo especial, então, Jesus concluindo todo esse sermão de 3 capítulos, então, que nós acompanhamos, ele vai nos trazer, então, essa célebre frase, Não adianta de nada dizer Senhor, Senhor, se eu não comprovo também esse senhorio de Deus na minha vida com os meus atos. Guardando essas palavras e não só guardando tudo isso que ele disse no Sermão da Montanha, mas tudo aquilo também que ele viveu ao longo de toda a sua vida. E colocando tudo isso em prática. Isso vem muito ao encontro da nossa realidade, meus irmãos e minhas irmãs, porque muitos de nós dizemos, falamos, Senhor, Senhor,
mas na verdade a gente não tem cumprido com tudo aquilo que corresponde ao que é de fato se colocar diante do senhorio de Jesus. A gente acabou de dizer, por exemplo, no final aqui, né, da bênção do Santíssimo que foi dada após a adoração, concluindo, na verdade, a adoração, a gente disse aquela jaculatória que a gente sempre diz, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do vosso coração semelhante ao nosso, né? Ao nosso coração semelhante ao vosso, na verdade. Só que não adianta nada a gente vir aqui nas adorações constantemente, não só nas primeiras sextas-feiras do mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração, mas ao longo de toda essa novena, ao longo de todo o ano, pedir a Jesus um coração semelhante ao dele e não me esforçar para viver tudo aquilo que ele viveu, para ter de fato um coração semelhante. É a mesma coisa de dizer Senhor, Senhor. Dizer Senhor, Senhor é reconhecer o senhorio dele, mas será que ele tem sido o Senhor mesmo da minha vida? Será que a minha vida tem sido conduzida, os meus atos têm sido conforme aquilo que ele me ordena a viver? Porque se eu chamo ele de Senhor, eu me coloco sob a ordem dele. E ele disse, ao longo de todos esses capítulos aí do Sermão da Montanha, aquilo que nós deveríamos viver. Amar os nossos inimigos, será que eu estou amando os meus inimigos? Será que eu estou rezando por eles? Ou eu estou, assim como eles fazem mal a mim, eu estou também tramando para fazer mal contra eles? Ou rezando, torcendo pela desgraça deles? Será que eu estou sabendo viver, por exemplo, as bem-aventuranças na minha vida, a primeira etapa das bem-aventuranças, que são as dores, os sofrimentos, as perseguições, as calúnias, de uma forma como o Cristo também viveu, como o coração dele reagiu a tudo? Porque ele também chorou, ele também sentiu fome, ele também sentiu sede, ele também foi pobre, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi desacreditado. E o que ele fez? Ele se vingou daqueles que fizeram isso com ele? Não, muito pelo contrário. Ele reconheceu em tudo isso que aquilo tudo que ele estava vivendo fazia parte daquilo que ele deveria então viver diante da vontade de Deus, do plano salvífico de Deus. Não é que Deus queira o nosso sofrimento, mas é que foi necessário Jesus viver tudo aquilo para poder então mostrar para a humanidade como nós deveríamos viver e corresponder à vontade do Pai. Ele que diz no Pai Nosso, né, seja feita a sua vontade, que ele acabou de dizer também nesse Sermão da Montanha, o Pai Nosso, que é o modelo de perfeição para todo cristão. Dentro da oração do Pai Nosso, nós contemplamos também ali tudo aquilo que é necessário para termos um coração sagrado, um coração semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, um coração manso e humilde, um coração obediente. Um coração que obedece à vontade do Pai, que reconhece o senhorio de Deus que é Pai sobre as nossas vidas. Então, respeitando tudo aquilo que Ele pede e pedindo para que nós, como seus filhos, nos reconhecendo como irmãos, nos respeitemos, nos amemos, não desejemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos a nós, né? O perdão, por exemplo, que pede ali dentro do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, porque dentro da dinâmica do Pai Nosso, ou na verdade dentro da dinâmica da nossa fé, dessa misericórdia, desse perdão que nós pedimos a Deus, muitas vezes o padre escuta a confissão, e às vezes as pessoas vão lá na confissão e vão pedir perdão, mas dizem assim, olha padre, eu vim aqui pedir perdão, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de perdoar o meu esposo, a minha esposa, o meu irmão, o meu vizinho, aquele colega de trabalho lá. E olha como a gente vive uma incoerência nesse ato, né? Porque eu estou indo pedir perdão para Deus e eu venho dizer sobre uma dificuldade que eu tenho de perdoar. Às vezes eu fico pensando assim, Deus deve olhar para a gente assim, eu não acredito, né, que a pessoa está falando isso. Está aqui vindo pedir algo que ela não consegue oferecer. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto a gente é incoerente quando a gente vai na confissão, vai pedir perdão
e a gente diz, por exemplo, que tem dificuldade de perdoar, olha a gente fugindo aí da dinâmica que o Pai Nosso nos pede, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vê se nisso não é dizer da boca para fora, Senhor, Senhor, como o Senhor então nos alerta no dia de hoje. Essa leitura, meus irmãos e minhas irmãs, na verdade esse evangelho, nos faz até mesmo recordar aquilo que dizia o apóstolo São Paulo, né, o apóstolo Paulo. Tem um capítulo das suas, na verdade um versículo dos seus escritos que ele vai dizer assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. Não adianta nada eu falar a língua dos anjos, por exemplo, eu rezar constantemente, ter participado de toda essa novena, hoje é o último dia. Se eu, no meu interior, no meu coração, não vivo de fato aquilo que eu professo, aquilo que eu rezei, aquilo tudo que eu falei, porque senão serão palavras em vão. Ainda que eu reze todas as novenas, todos os anos, são 10 anos de paróquia, né? 10 anos de Paróquia Sagrado Coração. Ainda que você tenha participado os 10 anos de novenas, né, que teve, das 10 novenas que existiram, nos 10 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, se você não perdoa o seu irmão, se você não vive a caridade, que como diz o escrito lá do lema do tema dessa noite, é o motor que deve mover a nossa vida, aquilo que é o sobrenatural, aquilo que é a eternidade, é o penhor da eternidade, né? Porque o coração de Jesus, vivendo a partir da caridade que Ele nos convida a viver, é o penhor, é a garantia da eternidade, é o que nos vai garantir a eternidade, não vale de nada. Serão palavras inúteis, palavras em vão. E quantos de nós aqui, por exemplo, não estamos sentados nesses bancos e às vezes tem gente que está no banco de trás e que eu não consigo olhar na cara, que eu passo pela pessoa e nem cumprimento. Eu estou vivendo a caridade? Eu estou vivendo aquilo que o Cristo viveu? Minimamente a cordialidade, né, gente? Nós não somos animais, nós somos seres humanos e nós devemos nos respeitar. Tá certo que eu não sou obrigado a conviver com a pessoa, porque o perdão não me pede, não exige isso. Mas minimamente entender que eu sou um membro de uma comunidade e que eu devo, né, minimamente ali zelar para que a harmonia possa acontecer, isso eu preciso viver. E não só dentro das comunidades, mas dentro das nossas casas, dentro de todos os ambientes nos quais a gente vive. Não adianta nada eu rezar o Pai Nosso, assim como perdoar aqueles que me perdoam. Eu estou falando automático. E quantas vezes a gente reza o Pai Nosso automático? Quantas vezes a gente diz Senhor, Senhor, Pai meu que está no céu, Pai nosso que estás no céu, mas na verdade o Pai não está mandando em nada na nossa vida. A gente não está respeitando, porque a gente está vivendo como filhos rebeldes. Nós estamos vivendo como aqueles que não têm Senhor, aqueles que não têm um mestre que conduza a vida. E a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, porque se eu continuar nessa dinâmica, infelizmente eu vou ser considerado, como ontem a gente via lá no evangelho de ontem, como aquela árvore que dá maus frutos, a árvore má que dá maus frutos. E o que acontece com essa árvore? Ela é cortada e jogada no fogo. E o que é o fogo? Para a gente que acredita que existe algo que é o contrário do céu para aqueles que são bons. É o inferno. E o inferno é uma realidade. E vai para o inferno aquele que não tem um coração igual ao dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem não tem um coração sagrado, um coração semelhante ao coração de Jesus, não vai contemplar o mesmo lugar que hoje ele contempla. Vai contemplar uma outra realidade. Então assim, enquanto seu coração está batendo, ainda é tempo. Ainda é tempo de mudar a sua caminhada, mudar o seu jeito de ser, e a gente sabe que é muito difícil, não é fácil ter um coração semelhante ao coração do Cristo, mas é possível, porque senão ele seria um grande mentiroso. Ele veio ao mundo, se fez humano, teve um coração de carne também como o nosso, e sofreu tudo o que a gente pode sofrer como seres humanos, para nos mostrar que é possível sim
viver diante de um mundo imerso a tanto egoísmo, tanta violência, tanta desigualdade, tanta disputa, tanta guerra, enfim, aquilo tudo de ruim que acontece aí, é possível sim, ainda assim, ser manso e humilde de coração. Clamemos, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor de nossas vidas, que Ele nos dê um coração manso e humilde, segundo tudo aquilo que Ele viveu, para que um dia a gente possa também contemplar a glória do céu, a coroa da eternidade, que vai viver somente aqueles que vivem a sua justiça, aqueles que se configuram ao seu sagrado coração. Assim seja.